Sejam muito bem-vindas. Doutora Arruda, meninas, sejam muito bem-vindas. As novas alunetes aí que estão chegando no perfil também, né? Eu sou a Fernanda, então, a idealizadora da Lunescência, uma marca de cosméticos naturais, de maquiagem, né? São cosméticos naturais e veganos também. Quem está entrando já pode mandar aqui o aviãozinho para outras pessoas, vai ser uma live muito interessante. Eu convidei hoje uma Lunete, para quem não sabe, Lunete é o nome, né, o apelido carinhoso que eu chamo as minhas clientes. Então a Lunete Michele vai participar hoje. Então nós vamos falar sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre saúde mental, tudo que nós precisamos nos dias atuais, né? Nos desconectar de todas as distrações e nos conectar com o nosso autocuidado, com a nossa autoestima, nossa saúde mental, né? Então, uma boa noite. Falem aí, quem já é Lunete pode falar eu, quem não é uma Lunete ainda pode falar, pode escrever nova, que é nova por aqui. Podem colocar nos comentários para eu saber quem é Lunete nova, quem é que está chegando. E vão compartilhando aí, porque, né, esse tipo de conteúdo é muito interessante para as mulheres. Nós precisamos muito, né? Ó, a Lilian é uma Lunete. Quem mais? Doutora Arruda. Já é Lunete ou é nova? Tem muitas Lunetes novas aí todos os dias, né? Mulheres. Ah, a Michele já é Lunete faz muito tempo, né? É Lunete raiz, né, Michele? Então, né, para quem está chegando agora, a Lunescência é uma marca de maquiagens, de cosméticos faciais e perfumes também, tudo com uso de óleos essenciais, tudo com uso de plantas, né, de tinturas. Então, tem todos os benefícios aí emocionais, físicos, e é maravilhoso esse mundo da cosmetologia natural, né? Quem entra nesse mundo não sai mais, né? E aqui na Lunescência também eu tenho um mantra que eu passo para as minhas clientes, para as lunetes, né? Que é eu me amo, eu me escolho e eu me acolho. Todos os dias nós precisamos, né? Nos escolher e nos priorizar. Porque se nós estamos bem, consequentemente, nós vamos também estar melhores para cuidar de uma outra pessoa ou para dar um apoio para uma outra pessoa, né? Então, pode dar curtir, coraçãozinho, compartilhar. Quem está chegando aí vai compartilhando, né? Tô dando um tempinho também para outras pessoas chegarem, porque depois nós vamos dar a possibilidade aí das pessoas fazerem perguntas, né? Muitas pessoas assistem depois, mas é muito bom estar ao vivo, né? Então, eu vou preparar aqui para chamar a Lunete e a Lunete Michele. Eu vou deixar que ela mesma se apresente, mas a Michele, ela já veio a Santos, já conheceu o ateliê da Lunescência, já conheceu a Luna e o Chante. Eu tenho 2 gatinhos, ela até tem foto com o Chante. E já teve a oportunidade de vir aqui e conhecer e sentir muitos aromas, né? Deixa eu Deixa eu convidar agora. Faz tanto tempo que eu não faço uma live aqui no Instagram. Deixa eu ver. Entrar ao vivo. Mi, é pelo Instagram Michele Cristinas mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Entrar com Michele.
Às vezes a gente vai perdendo a prática de algumas coisas, né? Preciso fazer mais lives aqui no Instagram. Boa noite, Olá, Michelle. tudo bem? É um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui. Sei que você faz muitas coisas aí no caminho também da medicina, estudando, né? Muita dedicação, muitas coisas. Mas é um prazer você estar aqui conosco essa noite. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Michelle, além da profissão, Meu, quem é a Michelle. o prazer é meu. Vocês estão me ouvindo bem? Me fala se tiver tudo bem aí. Sim, tá perfeito. Para mim tá perfeito. Para vocês também? Mas qualquer coisa vocês vão me dando um toque aqui ao longo da live, tá? Mas, assim, me apresentando, né? Eu sou a Michelle, já tem muitos anos que eu conheço a Lunescência e que eu uso os produtos da Lunescência. Acho que não teve um ano sequer desde que eu conheci a Luna que eu fiquei sem algum produtinho. Atualmente eu moro aqui em Buenos Aires, porque eu me formei em psicologia no Brasil e hoje estudo medicina aqui, né? E, gente, assim, sou uma pessoa de múltiplas faces, vamos dizer assim, porque cada hora eu invento uma coisa. Cada hora eu invento uma coisa. E tanto que quando a Fê falou sobre a live, eu falei, nossa, adorei. Adorei ainda mais falar sobre esses dois temas que particularmente eu gosto muito, né? A questão do autocuidado e relacionar isso. O autocuidado ele tem muitas nuances, né? Mas relacionar especificamente essa parte mais voltada para a nossa estética, para a nossa aparência, que vai influenciar consequentemente na nossa autoestima, com a nossa saúde mental, né? Isso para mim é sensacional, sensacional. Então é um prazer estar aqui, Fê. Então, Mi, como nós combinamos, assim, eu acho que está tudo interligado. Você falou que faz mil coisas. Eu acho que as mulheres são cíclicas e realmente nós temos essa vontade, esse interesse, né, de estudar sobre muitas coisas, de conversar, de fazer muitas coisas. E realmente estar entre mulheres é sempre muito bom, porque nós sempre aprendemos muitas coisas, né? E como além de falar sobre os produtos, ver outras coisas, além de você ser uma lunete, então eu acho que essa parte, né, quando você falou da questão da saúde mental e tudo, é fundamental nos dias atuais, né? As pessoas estão com muitas distrações e agora com inteligência artificial, com tudo isso, das pessoas fazerem clone delas mesmas, a gente não sabe mais o que é real, o que não é real. Acho que as pessoas cada vez mais precisam desse contato do humano, né? De saber que você está falando com uma pessoa ali que realmente está te ouvindo. Então, nessa parte, pensando na questão da autoestima, você aí como uma médica em formação, né? Como é que você poderia falar de que forma que a autoestima ela impacta a nossa saúde mental? Então, até puxando um pouquinho a questão que a gente estava falando do autocuidado, né? Acho que é importante pontuar aqui isso que eu estava comentando, em relação ao autocuidado. E quando a gente fala especificamente do autocuidado relacionado ao momento, por exemplo, do skincare, ao momento, né, do se maquiar, do se olhar no espelho e ver, né, aquela imagem que a gente gosta de refletir, isso é uma parte, né, que a gente chama de autocuidado. O autocuidado, ele vai muito além somente disso. Por exemplo, quando eu tô falando de impor limites, eu tô falando também de autocuidado. Quando eu tô falando de autoconhecimento, eu também posso relacionar isso ao autocuidado. Então, quando eu estou falando, por exemplo, do momento em que eu estou em terapia, eu tô falando de autocuidado, né? Então, o autocuidado, ele tem a ver com esses gestos, essas ações que eu direciono a mim, né, com o intuito de me conhecer, com o intuito de cuidar não só do meu corpo, mas também da minha saúde emocional. Então, o autocuidado, a gente pode falar assim de múltiplas faces em relação a ele, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, da questão da autoestima e relaciona, obviamente, isso à saúde mental, aqui a gente tem também um leque de milhões de possibilidades que a gente pode falar, né? E aí, Fê, eu me lembro muito, inclusive, de quando eu conheci, do momento em que eu conheci a Lunescência, porque isso já tem alguns anos, acho que foi 2016, se eu não estiver enganada, já tem uns 10, gente, só tem 10 anos. Faz muito tempo. Faz.
Eu lembro que era um momento, por exemplo, da minha vida, onde eu não tinha hábitos, né, de autocuidado relacionado à questão da minha imagem, por exemplo. Quando eu falo a questão da minha imagem, por exemplo, eu não usava muitos cremes faciais, eu não era muito fã de me maquiar. Até hoje, gente, eu não sou muito fã de me maquiar, tá? E por isso que eu gosto muito de separar a questão do autocuidado, da questão do skincare, da questão da maquiagem. Porque não é porque eu não gosto de me maquiar, por exemplo, que eu não tenho os meus momentos de autocuidado, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante. Mas era um momento da minha vida onde eu fazia muito pouco isso, inclusive relacionado às minhas próprias emoções também, né? E quando eu conheci a Luna, e foi um momento onde eu estava fazendo uma transição em relação à minha alimentação, eu estava deixando de comer carne, né? Então, eu estava adotando ali uma dieta vegana, vegetariana. E eu tava completamente perdida, eu não sabia nem por onde começar, até porque a maior parte dos produtos que eu tinha usado até então não tinha nada de natural. Aliás, eu não conhecia nada desse mundo natural, né? Vamos dizer assim, a Luna foi uma das primeiras marcas, se não a primeira marca de fato de maquiagem natural e de produtos de autocuidado que eu usei. E o que mais me chama a atenção é como esses pequenos gestos foram virando hábitos na minha rotina, né? Desde então. E aí sim, passaram a fazer parte dos meus momentos de autocuidado. Hoje, por exemplo, acho que 2 momentos de autocuidado que eu tenho no meu dia, na minha semana, é antes da hora de dormir, porque é o momento em que, quando eu tô ali cuidando da minha pele, cuidando do meu cabelo, eu estou presente naquele momento, né? E também quando eu estou fazendo ali, eu tenho o hábito da escrita, então eu escrevo muito, né? Então também, quando eu acordo, eu gosto muito de escrever, de me auto-perceber. Eu uso a escrita como uma ferramenta terapêutica mesmo, né? Então eu escrevo ali como que foi o meu dia anterior, como que naquele momento em que eu estou escrevendo, o que eu estou sentindo. Então isso é o que a gente fala também da escrita terapêutica, né? Então esses são os meus 2 momentos, assim, todo santo dia, que eu poderia intitular de autocuidado. Mas também, se eu for parar para pensar, a gente está falando de autocuidado quando eu escolho até os alimentos que eu vou comer. Né? Quando eu dou preferência para aqueles alimentos que realmente vão nutrir o meu corpo, em detrimento daqueles que talvez vão ser gostosos na boca, mas não vão te servir tanto no corpo, como os alimentos ultraprocessados, por exemplo. Eu estou falando de autocuidado quando eu escolho me relacionar e estar com pessoas que fazem bem para mim, né? E aqui tem muito a ver essa questão quando a gente consegue na nossa rotina colocar esses pequenos hábitos, que na verdade lá na frente eles podem virar grandes e grandíssimos hábitos, que vão refletir na imagem que a gente mostra para o mundo, mas também na imagem que eu tenho de mim, né? Lá atrás, por exemplo, eu percebo que quando eu conheci a Luna foi um momento em que eu estava com um ponto de interrogação muito grande na minha vida. Se me perguntassem quem é a Michelle, qual a identidade dela, eu não saberia responder além da minha profissão, porque era a única identidade, a coisa marcante que eu tinha ali, né? É perceptível, né? Além do que eu tinha o quê? 23 para 24 anos, então realmente era bem novinha naquela época. Tinha acabado de me formar, não tinha muito tempo que eu tinha me formado, então realmente era um momento de início, de construir muita coisa, né? E aí, Fê, com relação especificamente a esses momentos em que a gente dedica para nós, seja porque você vai estar ali dedicando aquele tempo a usar um produtinho que faz sentido para você, que vai trazer essa sensação de bem-estar, esses momentos eles são muito benéficos justamente porque eles podem, eu digo podem, porque pegar o creminho do pote e passar na cara assim, correndo, ó, tipo, não necessariamente é um autocuidado. Às vezes você está cuidando da sua pele, porque você está nutrindo ela, ok? Mas quando a gente fala do autocuidado, né? Usar esse tipo de, por exemplo, de ferramenta como autocuidado, é quando eu tô ali, eu tô passando, eu tô me percebendo, eu tô, né, ok, como que é sentir isso na minha pele? Por que eu estou presente, né? Exato, o que isso está me agregando nesse momento? Porque se for mais um gesto que eu faço na correria entre tantos outros, não sei se ele vai me trazer tantos benefícios assim, quando a gente fala de saúde mental ou até mesmo de autoestima, ele vai trazer Eu acho que porque o autocuidado, o autoconhecimento, eles é um exercício, né? Porque eles trabalham a presença.
Exato. Tanto é que quando nós estamos presentes, sentindo o nosso toque, sentindo o aroma dos produtos, faz diferença na maneira com que nós vamos sentir a nossa pele, como nós acordamos no outro dia. A presença faz muita diferença. Então, o exercício é isso, né? Sair do automático. Exatamente. E sair do automático exige da gente uma intenção. O que eu quero dizer com isso? Quando um comportamento ele acaba virando um hábito, porque a gente vai repetindo ele ao longo de muito tempo, né? Muitas vezes a gente não percebe que está fazendo aquilo, porque já ficou automático. E muitas vezes as coisas automatizam mesmo, como por exemplo o andar de bicicleta. O andar de bicicleta é algo que a gente aprende a gente chama de comportamento automático, né? Por quê? Porque eu não preciso ficar toda hora lembrando, então para andar de bicicleta eu ponho um pé, ponho o outro, faço isso, faço aquilo. Não, você automatizou aquela sequência de comportamentos de como é andar de bicicleta e hoje você não precisa pensar para fazer aquilo. Sim. Mas quando você estava aprendendo lá atrás, você tinha que prestar atenção em cada uma das ações para você conseguir andar. Né? Então, isso vira um comportamento automático. E aí eu pegar, vamos supor ali, nesse momento de autocuidado noturno, e passar os creminhos, ou tomar um banho rápido, não sei o quê, e não ver o que eu tô fazendo, isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu entrar pra tomar banho, e aí eu me perguntar, nossa, eu já lavei o cabelo? Nossa, eu já escovei dentes? Porque às vezes a gente tá tão no automático nesse momento, né? Que mesmo você ser um banho premium, deixa de ser um momento de autocuidado se você não tá presente intencionalmente. Quando eu falo presente intencionalmente, você tá ali, ok, você prestar atenção no que você tá fazendo ali. Né? Então, ok, por que eu tô passando shampoo no meu cabelo? Qual a sensação que esse shampoo traz no meu cabelo? Que cheiro que ele tem? Né? Às vezes eu passei um dia tão agitado e tal. Qual a percepção que usar, por exemplo, um produto assim traz para mim, para o meu corpo? Por então, isso que é importante, né? Ou mais cedo, você acordar mais cedo, ou desligar o celular e ter algum momento à noite. Isso, assim, não é luxo, não é besteira. Exato. É fundamental se a gente faz todos os dias, né? Porque o que adianta ficar ali no automático? Muitas vezes a mulher que tem ali os filhos, tem o marido, faz um monte de coisa para todo mundo, no final tá morta, já não... Nem lá para lavar o rosto para dormir, muitas vezes tem mais força de tanta coisa que já fez. Então, isso não é autocuidado, né? Quando nós temos cuidado conosco, nós vamos estar muito melhor para cuidar de outra pessoa, né? Com certeza. E aqui tem uma coisa importante que você falou e que eu pontuei aqui no comecinho da nossa live, né? Então, até mesmo, por exemplo, para eu ter os meus momentos de autocuidado, principalmente se às vezes você é mãe ou se você está num espaço compartilhado, você precisa colocar limites para que isso aconteça. Né? E aí a gente entende que na rotina de muitas mulheres isso vai ser mais ou menos difícil a depender de como é que é ali o dia a dia. Porque para eu ter esse banho, vamos dizer assim, relaxante, ou para eu ter esse momento antes de dormir em que eu possa dedicar o tempo para mim, eu também preciso entender que a minha rotina precisa, vamos dizer assim, isso precisa ser encaixado na minha rotina. Né? A gente super entende, por exemplo, muitas mães que às vezes não conseguem parar um pouquinho para se cuidar ali, porque ela vai dar preferência para cuidar do filho, vai dar preferência para cuidar da casa. Mas é aqui que, por exemplo, essa questão do limite, gente, isso é exercitado. Saber dizer não, né? É fundamental, né? Exato. E assim, não é do dia pra noite que você aprende a dizer não, não é do dia pra noite que você diz, agora eu não vou cuidar de mim. Não. É um aprendizado também. Então, por mais que às vezes você não consiga fazer da forma com que você gostaria todos os dias, é uma habilidade a ser treinada essa questão do colocar limite. Agora é o meu momento. Nem que seja, isso, 2 minutinhos que você tem para você olhar no espelho e você se perceber ali, né? Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? O que eu realmente quero fazer agora? O que eu posso fazer agora dentro da minha rotina? Porque às vezes a gente quer fazer 1000 coisas. Exato. E o que tu acha assim, ó? Porque eu tenho contato em feiras, em bazares, em muitos lugares, com muitas mulheres. E principalmente, digamos, as mulheres, acho que 50 a mais. Não sei, assim, no consultório, o que você tem, quais a idade de mulheres que você tem acesso, né?
mas muitas delas me falavam quando eu ia mostrar maquiagem e tudo, ai não, eu nem uso mais maquiagem. Então, como você falou, teve um período que você não queria, não usava muito maquiagem, não fazia. Quando você entrou mais nesse autocuidado, nesse autoconhecimento, que você começou a ter o tempo para você, você até ficou com mais vontade, né? E muitas vezes a gente sabe que depende, a gente vai ficar em casa, vou passar no máximo um balmezinho ali quando eu vou sair. Então, o que você acha que mais mudou para que hoje você sinta mais vontade de se maquiar ou de se cuidar mais? O que aconteceu, assim, qual foi a chavinha que virou, que principalmente, assim, o que mudou para você hoje se cuidar mais? Acho que a principal coisa é não encarar isso como uma obrigação. Porque antes eu me culpava muito, né? De tipo assim, ter que estar maquiada quando eu vou sair, ter que estar maquiada para, né, como se diz, conviver em sociedade. Aí a gente é muito ensinada a isso, né? De que não, mulher tem que estar bem vestida, tem que estar arrumadinha, tem que estar com batom. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo, mas também passa por um lado que é, eu nunca gostei. Né? Eu nunca gostei. Tanto que vocês podem ver assim, eu cuido muito da minha pele, né? Com a ama o serum da Fê. Gente, o serum regenerador é maravilhoso. Quero fazer um estoque quando eu for pro Brasil para poder trazer. Mas eu nunca fui muito fã de maquiagem o tempo inteiro, né? E aí eu comecei a entender qual era o lugar que a maquiagem ocupava na minha vida. E hoje, por exemplo, eu sou muito fã de um rímel, um lápis, um blush, um batom. Para mim é o que funciona. E fazer isso não encarando como uma obrigação, né, foi o que realmente funcionou para mim. Até mesmo para escolher produtos que façam sentido para mim. Porque antes eu tinha uma bolsa de maquiagem assim com milhões de produtos que eu não sabia nem usar e eu não usava. Quando eu comecei a entender qual era o lugar, por exemplo, que o se maquiar ocupava na minha vida, eu consegui fazer escolhas mais conscientes dos produtos que tinham a ver comigo. E foi aí, inclusive, que eu passei a usar produtos mais naturais, conhecendo e sabendo um pouquinho da composição de cada um deles. Para mim, no meu estilo de vida, fazia muito mais sentido usar um produto, por exemplo, como o da Fê, que é alguém que faz, e eu dialogo com ela, falo, Fê, eu gosto de um rosa assim, ou eu queria algo para minha pele que tá um pouquinho mais manchada e não sei o quê. E era um diálogo que eu não tinha com as marcas que até então eu usava. Eu Né? fiz aquele Então, rosa Barbie lá só para você. ai, gente, eu amo rosa. Coloquei mais pigmento, coloquei menos pigmento. Realmente, isso não existe com marcas grandes. Marcas grandes, você é mais um número, você é mais uma pessoa, né? Exato. Não que você não compre às vezes, mas é gostoso esse contato, né, com as clientes, de falar o que você quer, né? De falar com quem está fazendo o seu produto, né? Isso daqui é muito importante, porque a gente está falando da questão da autopercepção, eu saber, por exemplo, o tipo de produto que eu quero usar, a forma com que eu quero sentir ele na minha pele, gente, isso já é autoconhecimento. Porque alguém me indicou um creme da marca tal. E aí, porque a pessoa me indicou aquele creme vai ser bom para mim? Não necessariamente. Às vezes ele pode até ter uma química maravilhosa ali que vai deixar a sua pele muito maravilhosa. Mas você não, de repente, não pensou, não trouxe a consciência para usar aquilo de fato. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu mando uma mensagem, por exemplo, para o Fernando e eu falo, Fê, tô indo pro Brasil, eu tô percebendo que a minha pele tá um pouquinho mais seca, porque aqui venta muito, faz muito frio, mas eu tenho a pele oleosa, então eu não queria usar uma manteiga. E aí a Fê, por exemplo, já fala, vamos tentar um gel, vamos tentar isso, não sei o quê. E eu vou experimentando isso na minha pele, eu tô participando, né, de todo o processo dentro aí da cosmética, do que faz sentido para mim, do que não faz. Hoje, por exemplo, dificilmente eu entro numa farmácia para comprar um creme hidratante para pele, porque aqueles cremes não fazem sentido dentro do que eu conheço sobre mim. Né? Mas é maravilhoso para a pele. Ok, mas na minha percepção de saber quem é a Michelle, não faz sentido um creme tão industrializado, que muitas vezes é testado em animais, que vai contra a minha ética pessoal. E ele pode ser maravilhoso para muita gente, mas para mim não é. E isso é muito importante. Isso aqui é um não. Por exemplo, é um não, eu não quero usar esse produto, por mais maravilhoso que ele seja, ele não tem a ver comigo. Por isso é importante saber ler o rótulo também, né, Mi? Hoje, esses dias eu fiz um post falando sobre isso e eu vou comentar sobre vários ingredientes, né, que tem nos produtos. Então, não que você não possa comprar algo lá na farmácia, você pode, mas desde que você saiba o que você está comprando, né? Exatamente.
E como foi essa tua transição, né, da tua vida para o mais natural, assim, tanto de cosmético quanto de alimentação? Quando que começou essa tua transição que você sentiu a necessidade? Foi um processo, né? Foi. Mas durou quanto tempo? Até hoje, né? Eu acho que é um processo que não termina, né? Exatamente, até porque assim, já tive os meus momentos, vamos dizer assim. Eu lembro que a história começou, se eu fosse dar um ano, foi lá em 2015, 2016. Porque foi quando eu comecei a questionar os meus hábitos alimentares. Né? Eu comecei a questionar do ponto de vista, eu sempre amei muito vestido. Muito, muito mesmo. E não fazia mais sentido, até por pena, por dó, por né, não gostar de participar, por exemplo, dessa questão, né, de ter que matar um animal para eu comer. E aí eu comecei a buscar o quê? A coisa que eu sempre busquei na minha vida, conhecimento. Né? Então eu Mesmo quem comecei não a... é vegano, né, Mi? Por que que a gente comprar um produto, pelo menos, que não seja testado em animais? Em Exato, procurar a empresa e todos deveriam fazer isso, porque todos nós temos a responsabilidade, né, com exato. relação aos animais. Eu costumo Sendo brincar, assim, vegano né, ou que a não, né? ignorância... Eu até costumo brincar que a ignorância é uma benção, porque enquanto eu não sabia do que acontecia dentro da indústria da carne, dentro da indústria dos cosméticos que testam em animais, estava tudo bem, porque eu não tinha acesso àquilo, eu não tinha ideia de como é que era. Quando eu comecei a conhecer, por amizades, por documentários que eu via, enfim, aquilo começou a me chamar a atenção. E eu falei assim, nossa, mas não tem a ver com a Michelle, porque se eu falo que eu gosto de bicho e tô ali usando um produto que precisou ser testado num bichinho para que eu tivesse ele, não faz sentido para mim. E aí, que eu falei para vocês, a gente começa a colocar a nossa personalidade ali. Eu quero isso, eu não quero aquilo, isso faz sentido para mim, isso não faz. Então, nesse momento, eu percebi, isso não faz mais sentido para mim. E aí eu comecei ok, se isso não faz mais sentido para mim, mas o que que faz então, né? E foi quando eu comecei, até mesmo aqui no Instagram, seguir pessoas que faziam mais sentido naquela época, que falavam sobre isso, né? Conheci a Fê através de uma delas, inclusive. Aí, quando eu comecei a comprar os produtinhos com a Fê, a testar aquilo na minha pele, e esse contato foi o que para mim foi essencial, porque é uma coisa que eu gosto muito, e eu sou uma pessoa muito curiosa, é que eu posso tirar dúvida. Né? Então, por exemplo, assim, por que o gel vai funcionar para minha pele? Né? Eu mesmo procuro isso em algum lugar, eu falo com a Fê, falo com o dermatologista, por que o gel vai ser mais indicado para minha pele, por que não vai? Né? E hoje a gente tem uma gama de médicas maravilhosas que tem um olhar muito delicado, né? Muito acolhedor para essa questão também. Antes a gente, eu não sei vocês, mas eu tinha a sensação de que às vezes eu ia num consultório médico e eu, tipo, era quase que, compra isso, induzida a usar o produtinho que ele indicou, porque era o melhor produtinho que tinha, e eu não questionava isso. E eu não questionava. A partir do momento que eu passei a questionar, inclusive os profissionais que me Sim. acompanham, dermato, minha ginecologista, nutricionista, mudaram. Porque não faziam mais sentido para mim aqueles em que eu ia, e eu perguntava e a pessoa explicava, mas eu sentia que a explicação ainda não chegava onde eu queria. Né? E quando eu comecei a questionar mais, a buscar mais por explicações do porquê que isso funciona, por que isso deixa de funcionar, dentro né, de uma alimentação mais natural, dentro de uma cosmetologia mais natural, aí foi que eu encontrei profissionais que hoje fazem total sentido na minha vida. Né? Total sentido na minha vida. Então, acho que isso conta muito, né? Conta demais, assim. E eu poderia falar mais milhões de outras coisas. Não, com certeza, né? Que cada um tem o seu tempo. Acredito que com relação aos testes em animais e tudo, graças a Deus, assim, eu acho que está mudando bastante coisa com todo esse movimento que está acontecendo, né? Uhum. Mas realmente hoje você pode optar em pelo menos comprar produtos que não fazem teste em animais, né? Exato. E eu ainda não sou vegana, mas eu optei em fazer uma marca que seja vegana. Então, Sim. não tem porquê eu colocar que seja uma cera de abelha ou qualquer produto se eu posso usar outras matérias-primas. Então, isso é a consciência, mas é aquele passinho de formiguinha, né, Mi? Que a gente vai falando E e tem outra tudo, e as coisa, pessoas né? vão aos pouquinhos, né, E tem querendo uma coisa conhecer importante. outras coisas.
que é a gente faz o que a gente pode fazer, né? E o que eu comentei antes, eu via a maquiagem, por exemplo, como uma obrigação, e eu não gostava, eu não queria, e eu me sentia muitas vezes assim, deslocada por não gostar, e todo mundo gostava, e eu nem sabia usar as que eu tinha. Mas a gente faz o que a gente pode. Por exemplo, eu tô morando em Buenos Aires, que é muito longe de onde a Fernanda tá. Né? Aqui tem os produtinhos naturais aqui? Tem. Muitos deles eu não me adaptei, porque não é porque é natural, e aí, de novo, né, a gente precisa fazer parte de todo esse processo. Não é porque é natural que eu vou amar, né? Eu usei, muitos deles eu não gostei, por exemplo, tem alguns produtos que não são testados em animais, não tem nada de origem animal, mas que não são naturais, que eu voltei a usar nesse momento, porque era o que dava, ou era isso, ou era ficar com o meu cabelo tudo armado, com frizz absurdo e tudo mais. Então, dentro das possibilidades de escolha, eu sempre priorizo, né? Os produtos que sejam mais naturais, não sejam testados em animais, não tenham nada de origem animal. Se eu consigo essas três coisas juntos, perfeito. Mas se eu não consigo, eu não vou deixar de usar duas delas realmente, para mim, é critério absoluto, que é não seja testado em animais. Esse é o critério mais absoluto de todos. E que não tenha nada de origem animal também, né? Então, esses dois, para mim, são os principais. Se eu consigo achar um que é natural, não testado em animais, e que não tem ingredientes de origem animal, perfeito, porque ele bate com 3 pontos essenciais para minha ética pessoal. Mas ok, achei um que não é testado em animal, não tem nada de bichinho, mas ele é um produto mais sintético do que natural. É o que tá dando ultimamente. Por Quando isso eu que voltar você pro Brasil... precisa realmente conhecer a composição, falar com a marca, sempre possível, para você fazer as suas escolhas do momento, né? Aí quando eu volto pro Brasil, eu faço meu estoque. Vai fazer 1 litro de sério, né? Ô, Mi, e o que você diria para uma mulher que ela sente assim que ela não tem muito tempo ou que ela não sente que ela precisa se priorizar? Que é uma questão bem complicada essa. Se você sente que não, para mim não precisa, eu me viro depois. Ah, não, pode deixar que para mim eu arrumo depois. Cuidado com isso. Primeira coisa é cuidado com isso. Porque de novo, né, muito além da questão do skincare, o deixar para depois coisas que são importantes para você, às vezes ele começa com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Quando vê, você se deixou de lado. E aí, aquilo que eu comentei, né? Alguém pergunta, quem é você? Como você se define? Gente, já tiveram momentos da minha vida em que eu não sabia falar sobre isso, né? E, de novo, quanto mais no automático a gente tá, menos a gente sabe, às vezes, responder essas perguntas sobre nós mesmos. Né? Então, se você sente que, não, pra mim tá tudo bem, eu deixo pra depois, eu diria, cuidado, né? Portanto, às vezes acende uma luzinha vermelhinha e muitas vezes a pessoa não tem nem noção de que isso está acontecendo. Ela faz tudo para todo mundo e às vezes acontece de perder um ente querido, de acontecer alguma coisa que aí ela vai precisar olhar para ela, porque ela passou uma vida cuidando dos outros. As mães muitas vezes acontece isso, né? Os filhos vão viver as suas vidas e daí elas falam: e agora? O que eu vou fazer? Né? Se eu passei a vida inteira cuidando dos outros. Exatamente. Mas isso é uma coisa bem pessoal, mas é algo que realmente precisa, quando a gente está com outras pessoas, com outras mulheres, e que a gente percebe alguma coisa, a gente pode fazer uma perguntinha aqui e lá, né? Trazer ali uma reflexão com cuidado também, para que, principalmente as mulheres hoje em dia, elas possam realmente se cuidar mais, né? Com certeza. Ô, Mi, então você falou que eu queria falar um pouquinho da lunescência. Você chegou lá no começo, então. Qual foi o primeiro produto que você comprou? E quais são assim, os top 5? Eu acho que você já usou todos os produtos, né? Basicamente, assim, nossa, eu acho que eu tenho eu devia ter pegado as minhas coisinhas, mas eu tenho uma infinidade de coisas da Lu. E como eu disse pra vocês, eu não sou a pessoa, assim, da maquiagem, mas eu tenho muita sombra, porque quando eu uso natural, né? E tem especificamente 3 marcas naturais que eu gosto muito, a Luna acho que é a primeira delas. Então, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu pergunto pra Fê. Se às vezes a Fê não tem, eu vejo da onde eu arrumo. E assim, acho que eu tenho as sombras, eu tenho o serum, mas o que eu lembro do primeiro, porque eu tenho uma memória muito boa.
do primeiro pedido foi o batom, que foi um batom cor-de-rosa também, não era o rosa Barbie ainda, mas foi o batom. O cero, o batom, cero e o perfume. Lembra que eu também tinha feito o perfume de baunilha? Sim. Até hoje eu tenho perfume, Fê. Até hoje. E o jasmim, né? Sim, sim, sim. E o jasmim. E é bom porque o perfume é como as mulheres, né? Quanto mais tempo vai ficando, vai passando, vai ficando melhor, né? O bom também de comprar o perfume natural é isso, né? Quanto mais tempo, você não precisa se preocupar. Já outros produtos que têm água, óleo, colocam mais ou menos 6 meses de validade, apesar de que muitas clientes me falam, Fê, eu já estou usando esse batom faz mais de 6 meses, não, Nossa. o cheirinho tá o mesmo, tá tudo a mesma coisa, posso continuar usando? Se você percebe que não teve nenhuma alteração, até pode. Que Tipo você assim, não precisa, pra né? mim, tudo, eu não sou muito fã da maquiagem, mas eu gosto muito dos cuidados com a pele. Então, tudo que é creme, sérum, não produtos para cabelo, hidratante para, não dura nada. Eu, assim, num mês eu já termino com um potinho. Agora, a maquiagem que eu uso mais esporadicamente, nossa, tem batons que já tem, ó, um tempão. É. Mi, falando assim, você falou dos teus momentos de autocuidado, né? Quais são, e com certeza nesses momentos você também usa os óleos essenciais. Eu sei que você tem algumas tinturas, né? E quais são os óleos essenciais que você usa no teu autocuidado, no dia a dia, assim? Quais Olha, que você considera, assim, os mais importantes que você sempre tem? assim, eu, Michele, gosto muito. Eu tenho uma ligação muito grande com cheiros. Eu costumo até brincar, né? Com, com as minhas amigas, às vezes até com os meus pacientes, que eu adoro estudar em café, porque eu sou apaixonada no cheiro de café. Não necessariamente, não sou muito de beber café, mas eu sou apaixonada no cheiro do O café. aroma, Por uma né? questão de memória afetiva, lá de trás. Né? Então, eu adoro estudar em café porque sentir aquele cheirinho gostoso me ajuda a me concentrar ali, né? Então, O olfato é uma máquina do tempo, né? Nos leva, às vezes, para vários momentos. exatamente. E a questão, por exemplo, dos óleos essenciais, para mim, eles têm um papel tanto quanto parecido. Né? Eu adoro, por exemplo, o cheirinho de lavanda, porque tenho várias memórias relacionadas a essa questão da lavanda. Eu não sou a pessoa que domina, por exemplo, as propriedades químicas que tem ali, se vão ou não interagir com determinadas questões de comportamento. Isso eu realmente não domino. Mas falando da influência que tem no meu comportamento, a relação com o cheiro, a relação com usar determinados produtos, nossa, principalmente os hidratantes de lavanda, gente, eu tenho assim, parece que eu tô deitada na minha cama passando ele. Instantaneamente me traz essa memória de relaxamento, Mas sabe? muito importante, né, Mi? Quando você fala assim da autopercepção, desse autocuidado, é mais importante você perceber como que o aroma te faz sentir do que Uhum, você saber uma ficha técnica. O exato. importante é como ele te faz sentir. Por exemplo, a É, lavanda, ela não é calmante para todo mundo. Tem a lavanda lá francesa, tem a lavanda que é produzida aqui no Brasil, ela é mais canforada. Então, às vezes, a pessoa até vai se sentir mais enérgica. Uma é, lavanda francesa lá, na região de Provence, lá, é uma lavanda que é considerada a mais calmante. Então, uhum. a melhor percepção é a que você tem. Eu me sinto assim com esse aroma. Isso é o mais importante. Exato, e é isso, por exemplo, tenho muitas lembranças de infância, que no quintal da minha casa tinha um pé de mexerica gigantesco. Então, tudo que é cheiro cítrico, gente, também me traz memórias muito gostosas, sabe? Tipo, de quando a gente ficava no pé da mexeriqueira, chupando mexerica a tarde inteira. Nossa, gente, o cheirinho do óleo de laranja doce, por exemplo, é uma coisa que eu amo, porque me transporta, assim, para esses momentos da minha vida. Então, a minha relação com os óleos essenciais, com o cheiro que eles trazem, está muito ligada a esses momentos em que eu já vivi, né, ao longo da minha vida. Por exemplo, tem alguns perfumes que não são naturais, que eu uso, e também me transportam para Sim. lugares onde eu já tive lembranças muito boas. Tem alguns que eu não gosto nem de sentir o cheiro.
porque ficaram vinculados a situações em que eu não quero nem lembrar. Mas é interessante porque às vezes você não gosta de um aroma. Você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, essa autopercepção, você começa a entender muitas coisas e a trabalhar muitas questões em você. Pode ser que daqui a um tempo, um aroma que você odiava, você comece a tolerar. Quer dizer que você trabalhou questões que aquela planta traz e que agora você já consegue tolerar. Pode ser que você não vai nunca amar de paixão essa planta. Mas se você já tolera, já é um indício de que alguma coisa ali mudou, né? E também do ponto de vista que, assim, você vai criando outra relação com aquele cheirinho, né? Então, sim, igual eu comentei dos perfumes. Tem perfumes que, por exemplo, principalmente aqueles perfumes mais comuns de quando eu era adolescente. Tem um que eu não suporto o cheiro dele, porque até hoje, porque ele é muito doce. Mas eu também me recordo que eram pessoas que eu não gostava muito que usavam esse perfume. Então Ah, faz tá todo vendo? sentido não gostar muito desse perfume pelo para onde ele me remete, né? E é o que você falou, às vezes, não gosto tanto do cheiro da laranja doce, do não sei o que, não sei o que. Mas se você, às vezes, né, tirando questões de alergia e tudo mais, que a gente sabe que isso pode Sim. acontecer, mas se você vai trabalhar na sua percepção, a relação que você tem, isso, gente, vai para muita coisa, não só para a questão dos cheiros, né? Mas você também vai criando um novo vínculo, uma nova relação com aquilo especificamente, né? Os cítricos são maravilhosos, né? E eu, assim, eu acrescentaria, eu colocaria o gerânio e o ilang-ilang, são alguns que trabalham mais essa questão de autoestima também, mas o gerânio, principalmente para pré-menopausa e tudo, ele é um aroma que toda mulher deveria colocar um pouquinho que seja ali em algum, né? Ou numa aguinha para passar no rosto, ou então usar em algum produto mesmo, porque como ele é volátil, você não fica sentindo muito, né? E o hortelã-pimenta, que abre as vias aéreas, que se você está sonolenta e passa com um olhinho e passa um pouco na nuca e sente o aroma, abre as vias aéreas. Para mim, assim, a farmacinha de casa, né? É lavanda, melaleuca, gerânio, hortelã-pimenta, o cravo. Eu faço tintura para fazer bochecho, gargarejo também. É maravilhoso. Então é bom que a gente vai, né? E muitas clientes vão me perguntando, aí começam a fazer tintura, faz uma coisa e faz outra. Quando vê, já está fazendo um monte de produto para si, né? Não, isso é uma Tinturas. coisa legal do fazer, né? Por exemplo, assim, eu não faço produtinhos para mim, né? Mas o que é muito, o que eu acho muito legal é que, por exemplo, já teve um momento em que eu quis fazer coisas para mim. Isso foi maravilhoso, gente, mas isso assim um período muito legal. Obviamente que depois com a faculdade, com o trabalho, aqui não tem as mesmas matérias-primas do Brasil. Eu não tenho tempo de ficar estudando sobre, por exemplo, as matérias-primas daqui. E eu também nunca fui de arriscar muito a mão com os óleos essenciais sozinha, né? Por exemplo, eu super confio no trabalho da Fê, eu sei que ela usa e confio muito no que ela tem todo o conhecimento para usar. Eu não tenho, então não vou arriscar pegar um óleo de laranja e botar direto na pele, porque eu não sei o que vai acontecer. Sim, por via de dúvidas, nenhum óleo essencial, no máximo a lavanda. Uhum. Máximo, no máximo a lavanda, mas assim, a gente não deve, tem uma concentração de segurança para usar no rosto, para fazer escalda-pé, para criança, né? Dependendo do uso, é uma concentração. Então, realmente, para usar aromaterapia, é melhor você fazer um curso ou você pedir para alguém fazer mesmo, porque tem coisas que a gente não brinca, não é porque é planta que você pode sair aí fazendo um monte de coisa, usando numa concentração né, que não é segura, porque você pode ter grandes problemas, né? Exatamente. E tem algum óleo essencial que você conheceu através dos produtos da Lunescência? Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Ah, Ou sim. todos os aromas que eu usava você já conhecia? Não, um monte deles eu não conhecia. Mas especificamente eu lembro que quando eu fui aí em Santos te visitar, eu já tinha ouvido falar muitas vezes do Storac, mas eu nunca tinha sentido ele. Ah, E aí eu senti aí, eu lembro que você me mostrou a tintura. Kumaru também, inclusive eu tenho hoje que eu comprei a tintura de você, ainda tem a tintura do Kumaru. Nossa, vários deles, na verdade.
quer ver outro que também? A própria baunilha, porque até o perfume de baunilha eu nunca tinha os extratos de baunilha, essas coisas, mas não é igual a baunilha natural, né? Até então não tinha tido contato com a baunilha natural. A Então, fava mesmo, veio a fava, né, de baunilha. exato. Então, assim, nossa, acho que vários deles, vários. Mas, assim, o que mais me marca da Luna, que eu lembro em todo que é lugar, é o gel de babosa. Aonde eu vejo alguém fazendo gel de babosa, eu lembro da Luna. Não, o sérum é maravilhoso, porque onde é babosa e linhaça, eles Esse são da linhaça eu maravilhosos ainda para não pele. usei. Fê, o da linhaça eu ainda não usei. Uma vez eu Ainda cheguei a não? hidratar a linhaça para fazer em casa. Mas, gente, assim, eu estou, como se diz assim, não tô na vibe do fazer ultimamente. E eu entendo esses meus momentos. Já tive um momento do querer fazer e agora eu Sim. estou no momento do fazer. Então, não faço. Não faço. A melhor A coisa que eu linhaça faz fazer até um lifting facial, assim. eu vou até Maravilhoso. provar. Quando eu estiver no Brasil, eu quero um pouquinho É, ô, Mi, nossa, nós poderíamos ficar aqui duas. Agora eu fiquei sabendo que dá para fazer live, a live no Instagram pode durar até 4 horas. Mas, Ah, é. enfim, foi legal, assim, porque a gente traz, né, algumas questões e quem vai assistir depois também, né? E tem uma parte aqui que eu não te contei, a gente não conversou, que eu vou fazer um bate-bola com você. Ai, meu Deus. Eu vou falar o que vier na tua cabeça, você me fala, tá Tá bom? bom. Um cristal que te representa hoje. Quartzo rosa. Adoro quartzo rosa. Tudo que é rosa, na verdade. Uma cor que te define atualmente. O rosa. Um rosa. Um livro que fez diferença na tua vida. Os quatro compromissos. É um livro pequenininho, maravilhoso. Sim, eu tenho. Uma frase que te move. Você Eu acorda posso. todos os dias porque você pensa nisso. Eu posso. Curtinho assim. Eu posso. Nossa, até me arrepiei. Nossa, é um produto favorito da Lunescência. Um só. Ah, o gel. O sérum de O babosa? sérum regenerador, Ah, exato. uma palavra que define autocuidado. Sabedoria. Pra mim, sabedoria. No meu caso, minha relação que eu tenho com conhecimento, a sabedoria. Cosméticos naturais em uma frase. Aí é um processo de autodescoberta, com toda certeza. E, Mi, se você fosse um aroma nessa fase atual da sua vida, que aroma que você está sendo atualmente? Acho que uma misturinha de dois. É? Misturinha de dois. Acho que uma baunilha com ylang-ylang. Ah, a malemolência, tá bom então aí, né? Ai, baunilha e Exatamente. ylang-ylang são maravilhosos, né? Eu amo a baunilha. A baunilha e o jasmim são dois que eu sempre amei. E ultimamente tenho gostado muito do ylang-ylang também. Sim, é que são fases, né? A gente percebe momentos que a gente gosta mais de determinados óleos, momentos que a gente gosta menos, né? Isso É. faz parte do autoconhecimento, que é o que a gente está falando desde o início, que é o autocuidado, que não é só o físico, porque às vezes uma mulher é linda, maravilhosa, tá lá toda montada, toda vestida, toda maquiada, mas ela não tem uma segurança dela mesma. A autoestima é uma coisa que vem de dentro, igual a nossa energia, né? A Sim. nossa energia é a primeira coisa que chega no ambiente. Então, o autocuidado, a autoestima é o dizer não, como nós comentamos, é o impor limite para as pessoas, é separar um tempo para você. Sim. Então, tudo isso, às vezes, são pequenas coisas, mas que se a gente faz, vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Ah, sim. E, inclusive, recomendo. Façam terapia, obviamente, se possível. Ah, A gente sim. sabe que tem essas questões, mas se puder, façam terapia, gente. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, autocuidado, tem uma diferença entre o que é terapia e o que é terapêutico. Esses momentos, por exemplo, eu estava comentando que eu tenho à noite, que eu adoro usar os produtinhos da Luna, são momentos terapêuticos, mas isso não é terapia, né? Isso faz Sim. parte de todo um repertório, vamos dizer assim, que me traz bem-estar. Mas a terapia é um outro lugar, né? Um É outro um lugar. conjunto, né? São muitas coisas ali que a gente precisa, não é uma coisa só separada, né?
Exatamente. Mas muito obrigada, viu? Eu acho que esse tempinho aqui nós deixamos muitas mensagens para as mulheres. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nesse caminho, né? Dos cosméticos natural, de realmente ter essa autopercepção para voltar ao natural, de ter uma vida mais voltada mesmo em conexão com a natureza, com os aromas, com os animais. Enfim, né? Qual é a mensagem que você deixaria assim para as mulheres que estão nesse caminho que você já tem uns bons anos que está nele, né? Mas para quem está começando. Olha, acho que a principal mensagem seria assim, justamente respeite o seu momento, buscando aquilo, se observando, né? E buscando aquilo que faz sentido para você naquele momento. Uhum. Mas sem aquele teor do, ai, porque eu tenho que fazer, porque eu não sei o que, não sei o que. Não, é como eu disse, né? Durante muito tempo eu tentei colocar na minha cabeça que eu precisava me maquiar, que precisava ser algo, né? Acordar pela manhã e já fazer isso não faz sentido para mim. Nunca fez sentido para mim isso. Não quer dizer que eu não goste, eu gosto, mas existem horas, lugares, momentos para que a maquiagem entre na minha vida, né? Sim. Então, assim, se percebam, busquem conhecimento, autoconhecimento, principalmente, como eu falei, através da terapia, vai ajudar muito. Mas respeitem o momento em que você tá. E é isso. Se você quer começar a ter um momento dedicado para você, mas às vezes na rotina do seu dia a dia você não consegue, gente, que seja enquanto você tá no banheiro, sei lá, fazendo seu xixi. Mas traga a percepção para você, traz a percepção para o seu corpo. O que você está sentindo naquele momento? O que você gostaria de fazer naquele momento? Que às vezes você está fazendo algo, mas não é aquilo que você está fazendo, que você realmente gostaria de estar fazendo, né? E traz esses momentos mais conscientes para as ações que você faz no seu dia a dia. Isso você pode trazer independente do que você estiver fazendo, né? O importante é saber, né, se algo não faz sentido para você nesse momento, por que que não faz sentido? Nos questionarmos, né? Por que que às vezes algo que é normal ou que muita mulher gosta de fazer, por que que nesse momento nós não queremos, nós não gostamos? Não é eu não gosto muito de me maquiar. Não, eu nunca gosto, eu não gosto disso, para mim, né? O radicalismo, né? Exato, exato. Porque toda mulher, assim, né? A maioria das mulheres são vaidosas, algumas mais, outras menos, mas esse autocuidado, o cuidar mesmo é da mulher, né? Do feminino. Então, Sim. se a pessoa nunca quer se cuidar, nunca quer fazer nada, realmente ela precisa se perceber, né? Por que que ela está se sentindo assim? Sim, daria para falar muito sobre isso também, né? Mas é aquilo, é aonde aquilo faz sentido para você. Por exemplo, eu tenho um cuidado muito grande com o meu cabelo. Falando agora da parte estética, né? Mas eu tenho um cuidado Aham. muito grande com o meu cabelo. Muito grande com a minha pele. Adoro, nossa, adoro sentir minha pele hidratadinha, sabe? Eu fico muito feliz quando eu falo que eu tenho 34 anos. As pessoas falam, nossa, mas não parece. Não é nem pela questão do envelhecimento, ok? Mas é pela questão do, então eu tô cuidando, né? Então dá pra ver que eu realmente tô me dedicando, né? 34, é uma menininha. Eu tenho 4,6 já, Mi. Ah, né? Nossa, Fê, o tempo passa, hein? Olha, faz muito tempo já, né? Agora que eu parei pra pensar, 2016, gente, tem 10 anos. É. Mas muito obrigada, então, pelo teu tempo, né? Sei que hoje você atendeu a tarde toda, tá aí fora. Quando estiver no Brasil, vem me visitar, vem para Santos de novo, ver a Luna e o Chante, vem conhecer os outros aromas que eu tenho também aqui. E muito obrigada pelo teu tempo, né? Pela oportunidade, por compartilhar, né, com tantas outras mulheres que vão assistir a live também, quem esteve aqui presente. Lunetes ou futura Lunetes, né? Muito obrigada pela presença de todas. E estejam por aqui. Sigam a Michelle também lá no Instagram, que eu marquei ali, né, no nosso post, que ela também traz muito conteúdo, né? Tá sempre trazendo muitos conteúdos também. E assim nós vamos fazendo várias trocas e vamos cada vez mais nos amando, nos escolhendo e nos priorizando. Quando eu tiver com o meu estoque em mãos, eu mostro pra todo mundo aqui o que eu peguei. Tá bom, marca lá que eu reposto. Fê, mas Então, muito uma boa obrigada, eu noite, bom amei. descanso. Se Uma próxima cuida. oportunidade, conta comigo de novo. Tá, pode deixar. Vamos trazer outros temas. Com certeza.
Com Um certeza. beijo, meninas. Boa Pra noite. Muito obrigada por quem esteve aqui até agora. Boa noite.